Existem certas passagens bíblicas que nos causam um grande impacto quando nós entendemos o seu real significado. Uma dessas passagens é Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao 35, que diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí Jesus continua: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Bom, aqui Jesus está falando das condições para ser discípulo dele, né? E Jesus diz: aquele que não aborrecer o seu pai, sua mãe, ou até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Aqui Jesus está estabelecendo prioridades, né? E Jesus começa a fazer uma comparação. Ele fala da construção de uma torre. E aí vem aquela pergunta: o que é a construção de uma torre, a construção civil de alguma coisa, tem a ver com ser discípulo de Jesus? O que Jesus está querendo dizer, né? Com essa construção dessa torre, que ele diz que primeiro você tem que sentar, calcular o que você vai gastar para que a obra não fique incompleta. O que Jesus está dizendo ele já começa dizendo que para ser discípulo dele, você tem que estar disposto de abrir mão de tudo, até da sua própria vida. E aqui ele começa a falar de orçamento de obra. Então, a comparação que Jesus está nos fazendo é dizendo assim: olha, você tem que calcular e ver se você está disposto a gastar toda a sua vida para ser o meu discípulo. Tá? Então, o que Jesus está dizendo: olha, assim como uma pessoa é prudente que uma pessoa calcule o orçamento de uma obra para ver se ela vai conseguir concluir aquela obra, é prudente que aqueles que querem ser discípulos de Jesus calculem o preço de ser discípulo de Jesus e reflitam se eles estão realmente dispostos a gastar toda a sua vida para ser discípulo de Jesus. Para que não seja uma obra incompleta, para que você não seja um discípulo de Jesus incompleto. Ou seja, não vai ser discípulo de Jesus, porque não existe meio discípulo, não existe 50% discípulo. E aí Jesus diz qual é o orçamento de ser discípulo dele. E o orçamento é 100% de tudo que você tem. 100% da sua vida. Não é uma questão financeira, é uma questão de vida. E o que é a vida? Vida é todos os recursos que você possui nesse tempo, sabe? Nesse tempo de existência. Então, é o seu dinheiro, é seu tempo, é a sua reputação, é tudo que você possui, é tudo que você é. Esse é o orçamento de ser um discípulo de Jesus. E depois Jesus dá outro exemplo. Ele diz: olha, qual é o rei que, indo combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Aqui Jesus está dando um exemplo negativo, do tipo: esse rei
ele já percebeu que ele não vai vencer essa batalha, porque ele não tem os recursos necessários, suficientes, para vencer o outro rei, que tem o dobro de recursos, aqui no caso recursos humanos. Então ele já desiste logo. Então o que Jesus está dizendo é, se você quer investir metade do que é necessário para você ser um cristão, nem começa, nem entra, não começa, porque você vai perder, você vai gastar os seus recursos, você vai gastar parte do seu tempo, vai gastar parte da sua disposição, da sua vida, do seu dinheiro, e não vai alcançar o objetivo, vai perder. Então, nem entra. Se você não está disposto a investir toda a sua vida no Evangelho, toda a sua vida para ser um discípulo de Jesus, nem entra, nem começa, porque vai ser perda de tempo, é isso que Jesus está falando. E aí ele conclui, aqui ele faz o fechamento, ele diz, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Ou seja, não tem jeito, né? Depois que o sal perde o sabor, não tem como restaurar. Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-no fora. Tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo que aquele que não está disposto a investir toda a sua vida no Evangelho para ser discípulo de Jesus, ele vai ter cara de sal, ele vai ter aparência de sal, ou seja, ele vai ter cara de cristão, ele vai ter aparência de cristão, ele vai ter nome de cristão, sabe? Ele vai ter algumas práticas cristãs, frequentar uma missa, frequentar um culto, ser batizado, etc. Mas ele será insípido, ou seja, ele não vai produzir os frutos que ele deveria produzir. Ele não vai produzir os resultados que ele deveria produzir. Ou seja, ele vai ser um cristão, mas ele não vai ter um cristão de nome, né? Um cristão nominal, mas ele não vai ter nenhum efeito. Ele não vai gerar os efeitos de ser um discípulo de Jesus. Ou seja, ele vai ter nome de crente, de cristão, mas ele não vai gerar os resultados que se espera de um cristão, de um discípulo de Jesus. Portanto, ele não vai ter santidade, ele não vai ter a pregação do Evangelho na sua vida, ele não vai propagar o Evangelho, o reino de Deus, para outras pessoas, ele não vai pregar, ele não vai converter outras pessoas a Cristo. Ele vai ser, como Jesus disse, olha, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele faz diferença no mundo. Tá? Ele dá sabor, ele dá a luz. Ou seja, aonde ele está, o reino de Deus está, com todos os seus efeitos. Tá? Conversões, curas, milagres. Sabe? Então, libertação, sabe? O discípulo de Jesus, aonde ele está, ele faz a diferença. Sabe? Ele tanto gera problemas, quanto ele gera soluções, sabe? Aonde o discípulo de Jesus está, tem que haver mudança, tem que haver transformação, no sentido de implantação do reino de Deus e da sua justiça. Tá? E da sua justiça. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é um sal que tem sabor. Ele é uma candeia, né? Uma lamparina que ilumina os que estão ao seu redor. Ou seja, ele produz os efeitos de ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus disse, e vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Se nós não estamos fazendo coisas iguais ou maiores do que Jesus fez, então talvez sejamos esse sal insípido. Temos cara de crente, temos fala de crente, temos hábitos cristãos, mas não somos discípulos de Jesus. E o mais chocante dessa passagem é perceber que podemos estar vivendo uma vida cristã que não vai chegar no fim. Jesus disse, pode ser uma torre
que fique pela metade, fique inacabada, ou seja, você gastou dinheiro, gastou tempo de vida, gastou recursos, se cansou e não chegou no objetivo final. Isso é muito sério. Então, viver, o chocante dessa passagem é o seguinte: Jesus está dizendo, se você viver meia vida cristã, meio comprometido, seja 30%, 50%, seja o que for, Jesus está dizendo, você está perdendo seu tempo. Porque você não vai atingir o objetivo da vida cristã e vai ter gasto tempo de vida, dinheiro, recurso, sabe? Esforço, e não atingiu o objetivo, sabe? Vai ficar envergonhado, sabe? E Jesus disse, não serve para outra coisa a não ser lançar fora. O que Jesus está dizendo aqui? Lançar no inferno. Todas as vezes que o Evangelho fala em lançar fora, Jesus está falando de lançar no inferno. Então, viver uma vida meio cristã significa que você vai para a igreja, que você tem alguns hábitos cristãos, segue alguns rituais, algumas determinações religiosas, mas no final você vai acabar indo para o inferno, porque você não atingiu os objetivos da vida cristã. Você não foi um discípulo de Jesus de verdade. Você apenas cumpriu a parte de algumas coisas que te fez parecer cristão, que te fez parecer discípulo de Jesus, que anestesiou sua consciência, te deixou com a consciência tranquila. Olha, vou para a igreja, olha, já me batizei, olha, tá tudo bem, né? Se eu morrer eu vou para o céu. E Jesus está dizendo, não. Então, é uma palavra muito pesada, mas ela revela uma verdade que não é mais pregada nas igrejas. Essa verdade aqui não é mais pregada nas igrejas. Que é o quê? Que ser discípulo de Jesus é tudo ou nada. É tudo ou nada. E que para ser discípulo de Jesus, você vai perder a sua vida. Essa vida terrena já era. Você vai perder, você vai ser perseguido, você não vai ter reputação, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão achar que você é um idiota, imbecil, retardado. Você vai gastar inclusive o seu dinheiro com o reino de Deus. E aqui eu não estou falando simplesmente de dízimo e oferta, eu estou falando de tudo aquilo que o reino de Deus te exigir e que o dinheiro pode proporcionar, você vai ter que gastar, porque você não é mais propriamente seu, você é de Jesus, né? A sua vida não é sua, é dele, tá? Ele nos deu a vida dele para nós darmos a nossa vida para ele, é uma troca de vida, onde nós somos mais beneficiados, obviamente, né? Porque recebemos a vida de Jesus, a vida eterna. Mas nessa vida aqui nós vamos ter que dar toda a nossa vida. Se você olha para a sua vida hoje e não percebe os resultados de um discípulo de Jesus, é para nossa reflexão, para que nós não sejamos enganados por um sistema religioso que nos deixa confortável, nos deixa com a consciência tranquila, achando que somos cristãos, achando que estamos nos comportando como filhos de Deus, e não estamos. Nos faz pensar que estamos indo para o céu, sendo que não estamos. Sabe? Se você é um crente que não vive em crise com seus pecados, isso é um sinal de que você não é cristão. Não é filho de Deus. Não é discípulo de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive em crise com os seus pecados. E não importa o quanto a sua vidinha seja certa. Você pode ter aprendido que cristianismo é uma vidinha moralmente correta, onde você trabalha, paga os seus impostos, faz a compra do mês, sustenta a sua família e você acha que está tudo bem. E a partir daí você acha que é uma boa pessoa e que não tem pecados. Deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano é carregado de pecados. Se você não se sente assim
Isso só demonstra uma coisa: a sua cegueira espiritual. Em primeiro lugar, em relação a você mesmo. Porque se você não se percebe um pecador, um vil pecador, pobre, miserável, cego, nu, como Jesus diz, então a cegueira espiritual na sua vida é tamanha que você não consegue perceber nem a sua própria miséria. Tiago diz na sua carta que cada um deve perceber a sua própria miséria, porque somos seres humanos miseráveis, pecadores miseráveis, sabe? E se eu estou tranquilo com a minha vida, achando que eu sou uma boa pessoa, não significa que eu sou uma boa pessoa, significa que eu sou um cego, que não consegue perceber as próprias maldades, que não consegue perceber a própria iniquidade, a própria impiedade, sabe? E acha que é uma boa pessoa, numa ilusão individual. Então, fica esse alerta para nós cristãos. Isso aqui não é uma pregação para o descrente, para aquele que não crê em Jesus. É uma pregação para crente. Se você está vivendo tranquilo, se você não vive em crise com seus pecados, se você não está investindo tudo da sua vida no Evangelho para ser discípulo de Jesus, né? Ou seja, e uma das coisas que denota isso é o conflito, tá, de recursos, porque Jesus diz: aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, o que Jesus está dizendo? Em algum momento você vai deixar de dar atenção para essas pessoas que lhes são importantes, que é a sua família, sabe, para ser o meu discípulo. E quando esses interesses entrarem em conflito, você vai ter que priorizar Jesus. Isso não significa fazer como alguns pastores fazem, de abandonar as suas famílias para serem o salvador da igreja. Aqueles pastores ativistas e que pregam o ativismo de igreja como sendo o evangelho. Não é isso. Mas, inevitavelmente, o evangelho vai exigir de você, em alguns momentos, vai exigir de você que você priorize Jesus, sabe? E haja preterição das coisas mais importantes na sua vida. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Seu emprego, né? O evangelho, ele exige isso, sabe? E Jesus disse: olha, quando isso acontecer, você tem que me priorizar. Quando entrar em conflito, a prioridade é Jesus. A prioridade não é sua vida, não é sua mãe, não é seu pai, não é sua esposa, não é seus filhos, não é nada daquilo que está nessa terra, mas é Jesus. Quando isso entrar em conflito, a prioridade é Jesus. E é isso o que denota ser um discípulo de Jesus. É aquele que está gastando toda a sua vida para ser discípulo dele e tem gerado os resultados de ser um discípulo de Jesus: santidade, sabe? Compromisso, testemunho perante os homens, pregação do evangelho, vida devocional, tá? Perseguição. Todo cristão é perseguido. Se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada com você. Se o mundo não te odeia, tem alguma coisa errada com você. Porque o mundo odeia Jesus e odeia todos os seus discípulos. Tá? Então, uma das características do cristão é ser perseguido. Sabe? Então fica essa reflexão para nós. Será que somos discípulos de Jesus? Ou estamos vivendo uma religião que nos entorpece e alivia a nossa consciência, nos dizendo que somos discípulos de Jesus, sendo que na verdade não somos? Bom, mas esse vídeo não é para te desanimar, muito pelo contrário. É para te animar, é para que você se sinta consciente e animado para ser um discípulo de Jesus. Tá? Então, o discípulo, ele carrega a sua cruz. Cruz é o quê? Cruz é o lugar de morte. Então,
entre em luta, em conflito com os seus pecados e renuncie à sua própria vida para renunciar pecados. Então, observe os pecados que são recorrentes, os pecados que te escravizam, e abra mão deles. Isso significa abrir mão da sua vida, sabe? E por isso que Jesus fala que é cruz, porque é lugar de morte. É onde você vai sacrificar parte da sua vida, sabe? Para ser discípulo dele. O discípulo, o cristão, ele, em segundo lugar, ele anuncia Jesus. Ele prega o evangelho, ele prega a salvação. O discípulo de Cristo, ele não está preocupado com a sua reputação diante dos homens. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão achar dele. Ele tem consciência de quem ele é, da fé que ele possui e em quem ele tem crido. Sabe? Nós temos consciência de em quem nós temos crido. Sabe? O mundo vai pregar que você é um imbecil, que por acreditar em uma religião. Mas os cristãos sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus e sabem o quanto eles são pecadores e têm necessidade da graça, da misericórdia e da salvação do Senhor Jesus. A nossa fé é racional. Então, não se preocupe com a sua reputação. E por último, o cristão, ele ama o seu próximo, como a si mesmo. Mas as pessoas precisam olhar para nós e perceber que amamos mais a Jesus, mais ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, do que a nós mesmos e, portanto, mais do que a elas. Então, que essa palavra te anime para que você faça uma autoanálise de si mesmo. E se você percebe que não está vivendo uma vida cristã verdadeira, que não é um discípulo verdadeiro de Cristo, que você mude hoje. Que você mude hoje. Sabe? Para que você não seja lançado fora. Para que você não desperdice a sua vida achando que é um cristão, sendo que na verdade não é. E só receber essa notícia no dia do juízo final. Jesus entregou essa palavra para nosso alerta, para nossa instrução, para nossa doutrina, para mudarmos o nosso comportamento, para termos a oportunidade de sermos verdadeiramente discípulos e herdarmos a vida eterna e receber a vida eterna dele. Não sermos lançados fora, não sermos o sal insípido que não presta para nada. Tá? Então, mude hoje. Mude hoje. Se você tem percebido, se essa palavra abriu os seus olhos e você percebeu que não tem sido esse discípulo que renuncia a tudo, a sua própria vida, para seguir a Cristo, então mude hoje. Mude hoje e faça a sua vida valer a pena para a eternidade. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.